Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor. Amém. Uma boa noite. Estamos mais um domingo em família, celebrando ao Senhor, celebrando ao nosso Deus. Você coloque de pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse dia tão especial, né? Acredito que todos ontem estavam com suas famílias reunidos, né? Um momento em comunhão com a nossa família. E às vezes a gente espera o ano inteiro, né, irmãos, para se reunir toda a família, mas que a gente possa mudar esse pensamento, querer estar perto dos nossos familiares, tanto aqui da igreja quanto os familiares de casa, fazer diferente, não deixar só para o Natal, só para o final do ano, mas estar em família. O Senhor se agrada de estarmos em família, que nós possamos refletir nisso, estar mais juntos, mais unidos, para a honra e a glória do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te damos graças, Senhor, nós te damos honra, nós te damos todo o louvor, toda a glória. Nós somos gratos a Ti por estarmos aqui em Tua casa, em Tua presença, Senhor. Estarmos juntos aos nossos irmãos, estarmos com a nossa família em Cristo. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos nessa noite aqui, porque a Tua presença está em nós, e nós estamos aqui reunidos para estar juntos ainda mais na Tua presença, Senhor. Então nós te agradecemos por isso e nós te pedimos que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor, Ele se espalhe sobre este lugar, Senhor. Que encha todo este lugar, Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui transbordando do Teu amor, da Tua graça, da Tua sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus. Fica neste lugar, enche este lugar com a Tua glória, Senhor. Enche o nosso coração com a Tua glória, com a Tua alegria, com a alegria do Teu Espírito Santo, Senhor. Fica conosco, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Nós estamos aqui para celebrar a Ti, Senhor, para adorar o Teu santo nome. Nós estamos aqui para Te exaltar, Senhor. É para isso que nós viemos, para junto com os nossos irmãos. Em nome de Jesus nós queremos Te adorar, Senhor, e que Tu possa receber a nossa adoração nessa noite, que a Tua igreja possa Te adorar em espírito, em verdade, Senhor, que o nosso coração realmente venha estar aqui, que a nossa mente realmente venha estar aqui, Senhor, ligados em Ti, Espírito Santo, e que Tu receba o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos ler Salmos 24. Você não precisa abrir. Salmos 24, do 7 ao 10. Uma palavra bem conhecida que diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus não é mais aquele menino na manjedoura, Ele é o nosso Rei. Ele não é mais aquela criança frágil. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é nosso Rei, aquele que veio ao mundo para nos salvar e nos libertar. Aquele que veio cumprir o seu chamado. E pela sua infinita graça nós somos salvos. Pelo seu amor, só pelo seu amor. Ele poderia ter vindo adulto,
aparecido, feito o que ele tinha que fazer e voltar ao céu. Mas não, ele veio como alguém frágil, mas ele se tornou o nosso Rei, Deus Todo-Poderoso. Nós vamos adorar a esse Rei, amém? por essa graça que nós permanecemos de pé em Cristo.
A sua igreja permanece de pé por essa graça maravilhosa, por esse amor incondicional de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Mas não desesperados.
Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Estamos de pé. Estamos de pé porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós temos vida em Ti, Jesus. Nós temos vida abundante em Ti, Deus. Aleluia. Tesouros que um dia se consumarão.
Jesus. Tu és o único Senhor. Há um anseio em meu coração que me consome noite e dia. Eu não posso conter, eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar. Há um desejo que arde em meu peito, queimando constantemente. Eu não quero descanso, eu nunca vou me saciar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até que não haja mais espaço em mim.
A paz do Senhor a todos. A igreja pode sentar-se, por gentileza. Todos estão bem? Todos estão felizes com Jesus? E Jesus está feliz com você? Não se sabe o dia certo em que Deus veio a este mundo, nos visitou na forma de um menino. A Bíblia fala que ele nasceu do ventre de uma virgem. Mas, pela tradição, o cristianismo reservou o dia 25 de dezembro como essa data em que Jesus nasceu. Mas, independente do dia, do mês, do ano, o mais importante de tudo é que nós sabemos que Ele veio. Ele veio, Ele habitou entre nós. Um mistério que foi revelado a nós. O Deus Todo-Poderoso, que se fez tão pequeno. E quando Ele se fez tão pequeno, Ele mostrou o quanto Ele era poderoso. Quando Ele se diminuiu tanto, e sendo Deus, quando esteve entre nós, Ele não tomou por usurpação querer ser igual a Deus. Mas Ele esteve entre nós. E não só esteve entre nós, Ele se humilhou. Tomou a forma de servo. E um servo obediente. Até a morte. Ou seja, até o fim Ele foi obediente. E uma morte terrível. Uma morte de cruz. Mas por que Ele veio? Se eu perguntar para você assim, por que Jesus veio? Nós teríamos tantas respostas para dizer. Por que Ele precisou vir? Para mostrar que Deus era poderoso? Não. Deus não veio para mostrar que era poderoso. Deus não precisava disso. Ele veio para fazer milagres? Não precisava, porque Ele poderia continuar fazendo milagres lá de onde Ele estava. Ele não abriu o mar, derrubou os muros de Jericó. Ele venceu batalhas para o seu povo. Ele poderia continuar fazendo isso. Ele veio para nos ensinar, sim, mas Ele poderia continuar nos ensinando. Inspirando profetas. Para falar para o seu povo, para exortar o seu povo, para corrigir o seu povo. Ele poderia também continuar usando as nações para disciplinar o seu povo sem precisar vir. Mas Ele veio. Mesmo podendo fazer todas essas coisas sem precisar vir. Mas então por que Ele veio? Qual o principal motivo de Jesus ter vindo? Vamos ler as nossas Bíblias em Mateus capítulo 18, versículo 11. Mateus, capítulo 18, versículo 11.
diz assim: porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido, ou seja, volta. Porque Jesus veio para quê? Por que Jesus veio? Amém. A celebração do nascimento de Jesus não é uma ordenança bíblica. A Bíblia não nos ordena celebrar o nascimento de Jesus, apesar de houve muita alegria quando Jesus nasceu. Houve muita alegria quando Jesus nasceu. Mas isso não se repete, essas celebrações, a gente não veja, pelo menos ali no primeiro século ali, eles celebrando o nascimento de Jesus. Mas também não há uma proibição para celebrar, né? A gente celebra porque a gente quer honrar esse dia e lembrar que Jesus veio e nos alegra. A gente vai ver que Constantino, no século IV, ele supostamente se converteu ao cristianismo e ele cristianizou muitas festas pagãs. E muitos dizem que o Natal era uma festa pagã que ele cristianizou, mas se nós formos olhar na história, antes de Constantino já se celebrava o nascimento de Jesus. Então não é uma ordenança, mas também não é uma proibição a gente celebrar esse dia e lembrar que Jesus nasceu. Mas essa festividade, sabia que é uma grande oportunidade para a gente pregar o Evangelho? Sabia que enquanto as pessoas estão em volta da mesa, eles estão celebrando a paz, estão celebrando a comunhão, é uma oportunidade para você dizer para essa pessoa por que Jesus veio. Você dizer assim, por que Jesus nasceu? Talvez essa pessoa ela esteja ainda morta nos seus delitos e pecados e não sabe ainda que Jesus veio. A realidade, porque realmente Jesus precisou vir. Talvez essa pessoa ainda esteja perdida e não saiba que Jesus veio para salvar aquilo que estava perdido. E o que estava perdido? Pessoas estavam perdidas. Pessoas se perderam. Ele não salvou dos pecados que nós cometemos. Ele nos salvou porque nós éramos pecadores. Nós nascemos debaixo de uma natureza pecaminosa, nós herdamos essa natureza de Adão. Então, a partir do momento que Adão pecou, todos pecaram. Então, ele precisou vir. Porque se por meio de um entrou o pecado no mundo, por meio daquele que veio, muitos foram libertos desse pecado. Então, Jesus precisava vir. Era necessário Jesus vir. Filipenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Ou seja, a gente não está aqui para falar nada de novo. Talvez você está aí, tudo que o Wagner está falando ali em cima, eu já sei disso. Eu sei que ele veio para me salvar dos meus pecados, eu sei de tudo isso. E isso não pode ser cansativo para nós. Uma hora a gente se cansar de repetir as mesmas coisas. Uma hora a gente pensar, vou lá ter que falar isso de novo. Eles já sabem disso. Mas Paulo fala assim, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma esperança para vocês. Sabe por quê? Porque ouvir as mesmas coisas, por mais que a gente saiba, acrescenta fé em nossos corações e aumenta a nossa esperança. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós nunca devemos nos cansar de falar, de repetir essas coisas. De repetir que o Senhor veio para salvar aquilo que tinha se perdido.
Algo estava perdido, o Senhor precisava você ter uma informação e transformar essa informação no hábito e numa prática. Existia uma necessidade, o quê? De repetição. Ou você ouviu uma coisa uma única vez e já saiu fazendo aquilo? Você aprendeu que tinha que apertar tal parafuso para fazer tal manutenção no motor, e você aprendeu, falaram só uma vez para você? Repetiram, até que aquilo encucou. Hoje você não sabe, não esquece mais. Então algumas coisas têm que ser repetitivas. Porque tem pessoas que se não repetir, isso não encuca na cabeça. Às vezes estão aqui ouvindo uma palavra dessa, isso não entrou no coração ainda. Estão ali, mas estão pensando em outras coisas, estão vagando lá não sei aonde, e aquilo não entrou no coração deles ainda. E se perguntar realmente por que Jesus veio, ele vai ficar até confuso. Se for confrontado por um ateu, ele vai ficar confuso. Para que Jesus veio? Para que precisa ouvir? Então, certas coisas têm que ser repetitivas no nosso coração. Quem é que mandou o seu filho, a sua filha arrumar a cama uma única vez e nunca mais precisou falar? Até hoje ele arruma a cama, levanta a mão. É porque se tiver alguém que levantar a mão, nós vamos chamar aqui na frente, nós vamos aplaudir, vamos dar dinheiro, vamos fazer de tudo, porque não é possível. As coisas têm que ser repetitivas em nossos corações para se tornar um hábito. A gente fala uma vez, a gente fala de novo. Chega uma hora que a gente diz assim, pô, mas eu já falei 1000 vezes. Tu vê, 1000 vezes não é suficiente. Repete, até que aquilo encuca, até que chega uma hora que ele começa a fazer as coisas. Mas por quê? Por causa da repetição. Vai se tornando um hábito. Às vezes até para nem ouvir mais, né? Pedir aquilo, a pessoa diz, vou fazer de uma vez para evitar que fique me procurando. Quem aqui já trabalhou naquela revisão ali dentro ali? Cada vez que você vai trabalhar numa revisão ali dentro, eles fazem uma integração com você. Eles falam todos os procedimentos que tem ali dentro. A segurança que tem aqui ali dentro. E aquilo é repetitivo. Eu não sei quantas integrações eu ouvi. Eu me lembro que a última vez que eu fiz a integração ali dentro, antes que a palavra saísse da boca do auditor que estava dando a integração, eu já sabia no meu coração. Aqueles slides eu já tinha decorado. É assim, Ricardo? Quando a gente chegava na revisão, entrava lá na revisão para trabalhar, todo dia eles repetiam de novo como é que a gente tinha que andar ali dentro, tinha que andar cinto, capacete, tudo certinho. Aquilo a gente já sabia decor. Mas mesmo assim, em vez de quando alguém pisava na bola. Por mais que aquilo repetisse, sabia o que tinha que fazer e não fazia. Eu me lembro que eu trabalhei com um rapaz ali, um moreno chamado, que o apelido dele era Carioca, ele era lá do Rio. E no dia da integração ele estava comigo, a primeira vez que ele tinha trabalhado ali. E eu prestei atenção naquele rapaz, estava meio desligado, e ele foi parar na minha equipe. Eu estava trabalhando lá e todo dia o pessoal falando sobre segurança, como é que tinha que entrar ali, tinha que usar capacete, tinha que usar botina, óculos, protetor, e enfim. Entrava ali, tinha que entrar preparado para a guerra. Daí um dia me chamaram, ô Wagnaldo, vem aqui embaixo que aconteceu um problema aqui, o que foi? Não tem o Carioca que ele trabalha com vocês, ele está aqui embaixo, no meio da obra, só de chinelo de dedo, bermuda, regata e um Ray-Ban. E eu assim, não pode, cara. Aí eu desci, cheguei lá, falei pro Carioca, ele ficasse louco, cara. Ele disse, não, rapaz, sabe o que aconteceu? Eu cheguei aqui, os caras nem me deram bom dia, já chegaram, me gravatearam, saíram para cá e estão me interrogando há horas aí. O que foi que houve? É que eu entrei por lá, daí como o armário ficava do outro lado, eu passei pela roleta, os guardas vacilaram, não viram, ele passou pela roleta e veio. Andando pelo meio da obra, chinelo de dedo, bermuda, de óculos, bicudo. Ah, mas nem me deram bom dia, estou revoltado. Assim, calma, chamei ele num canto, vem cá. E foram chamar o engenheiro da segurança. Quando ele chegar aqui, tu pede desculpa para eles, que tu te enganou, que tu achou que não ia dar nada, tu tinha esquecido, que tu nunca ia mais fazer aquilo, porque senão eles vão te mandar embora. No mínimo, né? Eu não sei como eles não te deram uma surra ainda. Daí, quando o engenheiro chegou, eu falei também com o engenheiro, coitado do rapaz, ele veio lá do Rio aí, se mandar embora agora, ele está morto. Não vai ter dinheiro nem para voltar. Aí deram uma chance para ele. Aí chegou lá em cima, eu dei mais, repeti tudo de novo para ele. Falei assim. Porque as coisas, elas têm que ser repetíveis. Até o óbvio precisa ser dito, né, vai?
Até aquilo que a gente tem certeza, precisa continuar a ser dito para nós. Por isso que a gente senta aqui para ouvir pregações, para isso ficar inculcado nos nossos corações. Por isso que todo mês a gente vem aqui, tem uma ceia aqui, e a gente relembra, a gente participa do pão e do suco, e a gente lembra que aquele pão é o corpo de Cristo, aquele suco é o sangue de Cristo derramado em favor do nosso pecado. Porque Jesus disse assim, todas as vezes que se reunirem, façam isso em memória de mim, para isso aí ficar inculcado na cabeça de vocês, que o Filho do Homem veio para salvar aquilo que tinha se perdido. Porque senão a gente vai esquecendo essas coisas. A gente vai esquecendo. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Você tem ouvido? Está sendo falado de novo? Preste maior atenção. Cada vez que você ouvir, preste maior atenção. Sabe por quê? Senão chega uma hora você desvia. Se parar de prestar atenção, achar que já sabe tudo, não, eu sei que vai falar, eu já sei, nem vou prestar atenção, pula isso aí, toca para frente aí, o vídeo para frente, toca o áudio para frente aí, que isso aí eu já sei. E a gente para de prestar atenção, mas a gente precisa estar inculcando isso na nossa cabeça, assim como a gente inculca na cabeça dos nossos filhos, para que a gente não se desvie. Primeiro, ele veio para nos salvar. Por quê? Porque estávamos perdidos. Lucas capítulo 1. Então o anjo disse a Maria. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem foi Maria? Maria foi aquela mulher agraciada que Deus olhou para ela, mandou um anjo e disse assim, tu vai ter dentro de ti, através de ti vai vir o Salvador do mundo. E Maria, quem foi Maria? Se a própria Maria, que foi bendita entre as mulheres, disse, bendigo ao meu Salvador, reconheceu Jesus como Salvador, quem somos nós para dizer que não precisamos de um Salvador? Porque tem gente que acha que não precisa de um Salvador. Precisa de um Jesus milagreiro, precisa de um Jesus que prospere na vida dele, precisa de um Jesus que faça isso, precisa de um Jesus que socorra ele dos perigos, precisa de Jesus para todas as coisas. Mas quando aperta, mas de um Salvador tu precisa? Ele não acha que não precisa de um Salvador. Mas todos nós precisamos de um Salvador. Por quê? Porque ele veio para salvar aquilo que havia se perdido. Lucas capítulo 1, Zacarias 68, 69, o Zacarias fala assim, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Ele visitou para quê? Para promover poderosa salvação para nós. Para nós. Só tinha um motivo para Jesus vir, só tinha um motivo para Jesus nos visitar, para promover poderosa salvação. Qual a ênfase e o propósito dessa visitação de Jesus? Qual a ênfase e o propósito de Jesus ter vindo? Salvação, nos salvar. Porque nós havíamos nos perdido. Lucas capítulo 2, fala do nascimento de Jesus. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou fazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu quem? O Salvador. Nasceu o Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
Por ser José seu marido um homem justo, não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, que bom que José era um homem sensato, né? Ele pensou. Ele pretendeu fazer alguma coisa, mas ele assim, como ele era justo, ele assim, eu vou meditar nisso que está acontecendo. Então, enquanto ele parou para pensar, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta Isaías. Então o texto cita Isaías 7,14. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. A palavra Jesus vem da mesma raiz de Josué, que quer dizer o Senhor salva. Quando a Bíblia dá ênfase em algo e repete muitas vezes aquilo, é porque essa coisa tem muita importância. E a Bíblia dá muita ênfase no por que Jesus veio. Por que Jesus veio? Ele veio para salvar o que estava perdido. Para nos salvar, Deus precisou encarnar, Deus precisou ser um de nós para nos substituir. Nós celebramos o nascimento de Jesus porque Ele veio nos salvar. Ele veio para nos salvar. Olha o que diz o Salmos 49, 7 e 8. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Eu não posso salvar a vida do irmão Luciano. Eu não posso salvar a vida de ninguém aqui dentro. Eu não posso resgatar a vida de ninguém aqui dentro, pois o resgate de uma vida não tem preço. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se eu chegasse para Deus e dissesse, nós vamos te dar o mundo inteiro pela vida do irmão Luciano, ele vai dizer, o irmão Luciano vale mais do que o mundo inteiro. Você sabia disso? Que a sua vida para Deus vale mais do que tudo que existe nesse mundo, do que todos os ouros, todos os tesouros, tudo que esse mundo existe, tudo que você pode enxergar daquilo que é material. A sua vida para Deus vale mais do que tudo isso. Amém? Você sabe disso? Ou você tem dúvida? Você acha que uma Ferrari vale mais do que você? Para Deus. Uma casa bonita. Oh, que coisa linda. Não. Você vale mais do que pegar esse mundo, jogar num pacote e chegar diante de Deus e dizer, Deus, o que é que vale mais para o Senhor? O Senhor pega a sua vida e joga todo esse mundo no lixo. Porque a sua vida vale mais do que Ele. Então, o nosso resgate, nada que tivesse nesse mundo poderia pagar. Nada. Se eu pegasse o irmão Luciano e dissesse, Senhor, eu vou fazer um sacrifício pela vida do irmão Luciano, eu vou mandar matar o resto da humanidade, daí você justifica ele? Deus disse, não. Porque o sacrifício tinha que ser perfeito. Mas foi um único homem que morreu, sim, mas um homem que valia por toda a humanidade. Era um homem que valia mais do que toda a humanidade junto. Então, você vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Mas Jesus vale mais do que você. E Ele pegou e entregou aquilo que valia milhões de vezes mais do que o Luciano. E colocou no lugar do Luciano naquela cruz. Valia milhões de vezes mais do que o Luciano.
Parou para pensar nisso? Que Ele deu o seu único filho, aquilo que Ele mais amava, por causa de você? Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos perdidos dos nossos delitos e pecados, andávamos como ovelhas desgarradas, que não tinham pastor. Ele veio e cancelou este escrito de dívida. Mas foi fácil, ele só chegou lá e cancelou, era Deus? Não. Para cancelar essa dívida, ele tinha que pagar essa dívida. Essa dívida tinha que ser paga. Porque senão ele não seria justo. Seria injusto ele cancelar uma dívida, sem que essa dívida fosse paga. Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não foi um roubo, ele não foi lá no reino das trevas e nos roubou. Ele nos resgatou. Ele foi lá e pagou a dívida. O escrito de dívida que estava sobre nós não foi um roubo, foi um resgate. Para isso a dívida tinha que ser paga. E para ser paga ele tinha que descer. Ele tinha que vir a este mundo para se fazer um de nós. Porque se Adão pecou quando não tinha pecado, tinha que ser alguém que tinha nos substituir alguém também que não tinha pecado. Não podia ser qualquer um. Tinha que ser o próprio Deus. E como nós não tínhamos condições de pagar, ele veio pagar a dívida. Ele veio para salvar aquilo que tinha se perdido. Nós não tínhamos condições de pagar. Se o mundo inteiro não vale uma alma, quem aqui tem o mundo inteiro? É dono do mundo inteiro? Então você acha que você pode pagar a sua salvação? Se o mundo inteiro, ninguém é dono do mundo inteiro. Então ele precisou vir. E todos precisam de salvação. Não pelo que fazemos, mas pelo que somos. Numa época dessa em que celebramos o nascimento de Jesus, tudo tem que remeter a uma única direção: a nossa salvação. Tudo era para remeter nessa única direção. Às vezes pensamos em tantas coisas e não pensamos que estamos celebrando aquele que veio para nos salvar. Esquecemos disso às vezes. 1 Pedro. Agora nós precisamos entender que quando somos salvos, a gente nasce de novo, sabia? Você não é salvo e continua com aquela mesma vida. Você é salvo e você nasce de novo. Ele te salva para quê? Para uma nova vida. Ele te resgatou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele te resgatou de uma consciência contaminada pelo pecado para uma consciência agora em que nem mais você vive, mas agora Cristo vive em você. Então você nasceu de novo. Ele te salvou para esse novo nascimento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maldade, maledicência.
Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, cresçam para a salvação. Não eu fui salvo e deixa a vida me levar. Não, você foi salvo e agora você tem que crescer nessa salvação. Você tem que ouvir que você foi salvo. E você tem que desejar esse leite, desejar esse alimento. Porque uma criança, como é que uma criança se desenvolve tomando só leite? E cresce e fica forte? Não come arroz, não come feijão, não come carne, não come nada. E cresce e vai ficando forte. E uma criança, por mais que a mãe saiba o momento de dar o leite para ela, a hora que ela está com fome, ela abre um bocão. Ela deseja aquilo. O corpo dela pede aquilo. E você tem desejado isso? Esse crescimento espiritual? Você tem desejado ouvir a palavra de Deus para que você cresça? Ou você está esperando alguém chegar para você e dizer: ei, tu está morrendo espiritualmente, estás fraquinho, né? Continuar assim, tu vai morrer. Ou você tem gritado por isso? Por esse leite espiritual, para que você seja forte, fortaleça, e você cresça nessa salvação, você desenvolva essa salvação. Ou você está caminhando, mais para lá, mais para cá. Porque a salvação é um processo em nossas vidas. Somos salvos, mas continuamos sendo salvos. Enquanto continuamos sendo salvos, a gente vai vivendo esse processo. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação. Você tem colocado a salvação de vocês em ação? Ou você não está esperando Jesus voltar? Porque os salvos, eles têm que estar em ação. As pessoas têm que olhar para vocês e ver que vocês são salvos. Que vocês foram resgatados do império das trevas. Que Jesus veio para salvar você, porque você estava perdido. E isso você tem agido na vida de você de uma forma concreta, de ação. Há um crescimento espiritual, há um progresso dentro dessa salvação que nós recebemos. E temos que viver esse progresso. Agora vejam o que fala Filipenses capítulo 1, versículo 27. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo. Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo. Você tem desfrutado desse privilégio? Você sabe que servir a Cristo é um privilégio? Ou você acha que é uma obrigação sua? Não, é um privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram, que tive no passado, é a mesma que ainda continua. Ou seja, Paulo, eu continuo lutando. Eu fui salvo, mas a luta não terminou. Eu continuo lutando, eu continuo desenvolvendo a minha salvação. Agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Vocês foram salvos, agora tem algo mais importante. O que é? É viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Tem algo mais importante do que ser salvo? Tem. Viver de acordo com o Evangelho. Outras versões dizem assim, vivam de maneira digna do Evangelho. Vivam de maneira digna o Evangelho. A salvação não é por obras, amém?
Nós sabemos que não é por obras. A igreja, 500 e poucos anos atrás, se desviou aí pelos caminhos, que achou que tinha que ser por obra, tinha que ser por penitência, tinha que pagar indulgência para ser salvo. A indulgência se desviou e Deus levantou homens aí para dizer assim, não, o justo vai viver pela fé. Não é por obras. Não é por obras. Ninguém aqui é digno. Você não vai fazer nada para ser digno, para ser salvo, sabia? Nada que você faça, você possa chegar diante de Deus e dizer, eu sou digno de ser salvo. Agora, por nós não ser digno, não nos dá o direito de viver indignamente daquilo que Ele fez por nós. O problema é esse. Que as pessoas acham, eu não sou digno, Deus me salvou, eu caio aqui, eu levanto, é mesmo, a gente é fraco, e vive indignamente. E não dá uma resposta para aquilo que aconteceu na sua vida. Não se alimenta para perseverar, para que essa salvação cresça na sua vida. Eu não sou digno, mas eu não quero viver de forma indigna. A Daiane pregou quarta-feira passada aqui, ela falou uma coisa, nem sei se ela prestou atenção naquilo que ela falou, mas ela disse, que Deus me livre de um dia eu achar que mereço ser salva. Que eu achar que eu posso fazer alguma coisa para ser salvo. Mas o fato de eu saber que aquilo que foi pago era impagável, eu jamais conseguiria pagar, que eu valia muito para Deus, e Ele deu por mim algo muito mais valioso do que esse mundo inteiro poderia dar. Isso não me dá o direito de viver de forma indigna. Isso não me dá o direito de viver de forma irresponsável o Evangelho. Isso não me dá o direito de viver dando mau testemunho. Não, eu tenho que crescer na salvação e fazer com que isso seja um progresso na minha vida. Porque pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus, por meio da fé, para que ninguém se vanglorie. Eu nunca quero me vangloriar, porque fui salvo. Mas eu quero viver digno, por causa daquele que me salvou. Eu quero viver uma vida digna. Eu quero viver uma vida de testemunho da palavra de Deus. Eu sei que eu não era santo para ser salvo, mas eu quero andar de uma forma santa. Eu sei que a minha justiça não era o suficiente para ser salvo, mas eu quero andar de uma forma justa por causa daquele que me justificou. Por isso que ele diz, seja santo, porque o Senhor é santo. Deu uma resposta para o santo, para aquele que era o único santo, que veio para salvar aquilo que tinha se perdido. Dê uma resposta para aquilo que Deus fez por você. A salvação não é por obras. O fato de não existir dignidade para entrar, não haja necessidade de dignidade depois de eu ter entrado. Eu não sou digno para entrar, mas depois que eu entrar, tenho uma necessidade de eu andar em dignidade. Dignificando aquele, honrando aquele que me tornou digno, que me justificou e que me santificou. Viva a altura daquilo que você recebeu sem merecer. Viva a altura disso. Você não merecia ser salvo. Você não merecia que ele viesse, que ele nascesse, viesse para te resgatar do império das trevas. Mas já que ele te trouxe para o reino do seu Filho amado, viva de acordo com este amor. Viva de acordo com aquele que te resgatou. Não tem a ver com merecimento, mas tem a ver com resposta. Uma resposta para aquilo que ele fez. Eu não ando em santidade para ser salvo. Eu ando em santidade, em gratidão por aquele que me salvou. Por aquele que me salvou. Jesus veio como uma resposta de Deus, sabia? Uma resposta para salvar o que estava perdido. Para que o que estava perdido se tornasse uma resposta. Jesus foi a resposta de Deus para nós, perdidos, agora se tornasse uma resposta para o mundo. Em santidade, em justiça, para que resplandeça a glória do Filho de Deus, que agora vive em nós. Enfim, eu gostaria de chamar a banda aqui em cima, se possível. Se possível, eu gostaria de chamar a banda aqui em cima. Nós vamos terminar
celebrando a Deus com uma canção. Agradecendo porque Ele veio para salvar todos nós que estávamos perdidos. E o que Deus fez, ninguém imaginava que Ele iria fazer, sabia? Ninguém imaginava o que Ele iria fazer. Era um mistério que estava oculto. Eles esperavam que viria um Messias para salvá-lo, mas de uma maneira completamente diferente do jeito que ele veio. Nós podemos medir tudo o que tem nesse mundo, sabia? Podemos medir, podemos pesar e podemos até estipular um tempo para tudo que existe nesse mundo. Deus não. Deus não cabe nas medidas dos padrões desse mundo. Ele não cabe. Mas o Deus que não cabe se fez caber, sabia? O Deus que não cabe se fez caber em nós. O Deus que não cabe com as medidas e os padrões desse mundo se fez caber em Jesus, para que hoje Ele pudesse caber em nós. Hoje Deus cabe em nós, porque o maior poder de Deus foi esse, foi diminuir tanto, para hoje Ele habitar em nós. E o mistério do nascimento de Jesus nada mais é aquilo que acontece com cada um de nós hoje. O Deus vivo que habita em cada um de nós. O Deus vivo que entrou na nossa vida, entrou na nossa história. Deus é Espírito e as coisas do Espírito não se medem. O amor não se mede. A fé não se mede. Paciência não se mede. Os frutos do Espírito não se medem. Se nós fôssemos aquele dia lá que estavam distribuindo aqueles alimentos, nós poderíamos contar quantas marmitas tinham. Poderíamos ver o peso daquelas marmitas, quantas cestas básicas tinham. Poderíamos até dimensionar o tempo que levaria para distribuir essas marmitas, mas nós jamais poderíamos contar a generosidade e o amor que foi depositado naquele dali, em cada pessoa que ajudou, em cada pessoa que depositou algo ali para que aquilo ali acontecesse. Porque Deus é Espírito e as coisas espirituais não se medem. Por isso que você vale mais do que esse mundo inteiro para Deus. Por isso que a sua vida vale mais do que tudo isso. Quando Deus escolhe caber em Jesus, Ele estava escolhendo caber em cada um de nós. Viver dentro de cada um de nós. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. A nossa esperança está em Cristo que habita em nós. Um Cristo que nasceu como uma criança. Alimentou-se no seio de uma mulher. Teve que aprender a engatinhar, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar. Na verdade, nenhuma beleza víamos para que o quiséssemos. Mas Ele fez cair sobre Ele as nossas transgressões. Hoje você vive em paz? Quem é que tem a paz de Deus em seus corações? Levanta a mão. Sabe por que você tem essa paz? Porque o castigo que caiu sobre Ele
nos trouxe essa paz. Uma paz com Deus. É uma paz com o mundo. É uma paz com Deus. Porque o mundo pode estar em guerra contra você, mas se você estiver em paz com Deus, maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Sabe por quê? Porque hoje Ele habita dentro de cada um de nós. Porque o Deus que não cabe se fez caber em nós. O Deus que não cabe com os padrões desse mundo, Ele se fez caber. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então vivam. Eu sei que vocês já ouviram isso. Vocês estão cansados de ouvir isso. Vivam de maneira digna do Evangelho. No modo de vocês falar com as pessoas. Na maneira como vocês se vestem. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado. Não se vistam de qualquer jeito. Não. Não façam isso. Mas vivam de maneira digna daquele que tornou vocês dignos. Não envergonhem o Evangelho de Cristo. Não entristeçam o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele nasceu. Ele veio aqui até nós. Foi preciso Ele vir até nós. Foi preciso Ele vir porque nós estávamos perdidos. E Ele precisava morrer por cada um de nós. Mas o Cristo que veio, que nasceu, Ele morreu. Mas ressuscitou. Ressuscitou e vive está no coração de cada um de nós. Amanhã de manhã, quando você acordar, você acorde e diga assim: obrigado, Senhor. Porque hoje é o dia do seu nascimento. Na terça-feira, quando você acordar, você diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor nasceu de novo. Obrigado porque você nasceu, o Senhor nasceu de novo. E Ele renasça todos os dias na sua vida. E você viva de maneira digna daquele que nasceu dentro de você. E que vive dentro de você. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que o amor do Pai, a graça daquele que veio ao mundo para resgatar aquilo que havia se perdido, e a comunhão do Espírito Santo, que eu tenho certeza que vai fazer você lembrar de todas essas coisas todos os dias de sua vida, estejam com todos vocês. Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar a Deus. Vamos louvar até o final essa canção. Não levante, não tenha pressa de ir embora. Termine essa canção aí com todos nós, louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque Ele veio para nos salvar, porque nós estávamos perdidos. Amém? Minha vergonha me ser.